Pessoal, quando o benfeitor ele traz para nós acerca das dificuldades que nós enfrentamos com o amor e o desafio que significa para nós a caridade, isso vai passar por algumas questões que no livro Amor Imbatível Amor, Joana de Anjos ela vai nos aclarar, explicando que a questão do medo de amar passa por alguns aspectos em que o indivíduo ele vai trazer a questão de ferida e cicatriz na infância, em que ele, tendo tido dificuldades que fazem parte da nossa realidade no estágio que nós estamos, a infância ela é permeada por experiência difícil, desafiadora, onde costuma ter agressão, ausência do genitor, incompreensão, testemunho indevido, e que significa que acontecerá uma mescla de realidades difíceis que trazem o patenteamento de onde nós estamos. Por isso que em cada lar vai ter para contar uma experiência difícil que alguém viveu ali dentro. Por esse motivo que uma cicatriz, um trauma no período infante é algo que muitos de nós trazemos, mas que o diferencial estará naquilo que eu faço com isso. Porque cada qual não será refém, escravo de um veredito daquela experiência que aconteceu numa primeira infância, que vai até os 7 anos. Ou algo que o indivíduo viveu até os 14. Mesmo na adolescência, até os 21 anos de idade. Porque cada um continua sendo livre para interpretar o que viveu da maneira como achar melhor e para extrair o ensinamento, o aprendizado que a experiência possa lhe conferir. É por esse motivo que quando Joana vai trazer para nós a respeito da questão das razões para o medo de amar, um aspecto é o trauma na infância, seja antes de nascer, porque uma pessoa que está sendo gestada, ela pode ter experiência traumatizante. Aquele espírito reencarnante que está tendo a formação do seu organismo no útero materno, ele acompanha o que está acontecendo em volta. Se a genitora está pensando em interromper essa gestação, esse espírito reencarnante sente. Se ela conversa com o pai da criança sobre uma providência para não levar a gravidez adiante, esse espírito que está iniciando um processo de reencarnação vai acompanhar, inclusive ele vai ter a experiência do medo, do pavor, do pânico, de saber que daqui a algumas horas ele vai ser tirado dali. Se acontece uma ambientação que é agressiva para a mãe dele, e onde há o desamor, onde reina uma situação de discórdia, confessa, em que existe litígio, incompreensão, ódio, isso vai repercutir espiritualmente, mentalmente no reencarnante. E vai fazer traumatismos emocionais, espirituais, de acordo com o que esse espírito traga do seu pregresso, daquilo que ele já tenha de sensibilidade,
de vulnerabilidade, que vai trazer o repertório moral que ele traz de acertos e erros, virtude e fraqueza, para lidar com o que está acontecendo em torno dele, enquanto ele está sendo gestado. E que por esse motivo, até mesmo, ele pode experimentar uma tentativa de abortá-lo, ele sobreviver a isso. Mas aquilo tem acontecido e ele registra isso. Ele saberá dessa situação, porque ele participa do que está acontecendo em torno dele. Mesmo que não seja falado para ouvirem aqueles que estão naquele ambiente sobre aquela situação, mas o pensamento, o sentimento da genitora, do genitor, daqueles que estão próximos a ele, a partir da intermediação com seus genitores, ele vai fazer uma assimilação do que está acontecendo ali, que poderá ter uma impactação positiva sobre ele ou negativa, que vai gerar uma ferida, uma predisposição para situações de adoecimento de variado porte, de acordo com o que ele traga, de karma, de sequela, de acerto, de erro, de tendência, de pendor, de vulnerabilidade, e que vai significar uma dificuldade que esse espírito, ao nascer, possa experimentar em viver a caridade. Dar, receber amor, conseguir se perdoar, se acolher. Inclusive, isso poderá impactar a autoestima desse ser. Porque quando alguém recua perante a experiência caridosa, o primeiro e mais prejudicado é a própria pessoa, que vai ter dificuldade em canalizar essa energia poderosa, potente, na direção de si mesmo, se acolhendo, se perdoando, se aconchegando. É por esse motivo que, do momento que um indivíduo vive situações antes de nascer difíceis, isso vai fazer registro. Depois que nasce, poderão ter acontecimentos igualmente traumatizantes na área afetiva para essa criança, de viciação. Porque se ela está num ambiente em que existe a bebida, entorpecendo os indivíduos, o cigarro, a maconha, o crack, um remédio controlado que vira uma dependência, e isso vai funcionar traumatizando a psique dessa criança. Briga, desafeto, ela vê os pais brigando, se agredindo, seja verbalmente apenas ou também fisicamente, presenciando um testemunho de mentira no meio que ela está, de traição, porque, inclusive, esse infante, ele pode ver um pai traindo a mãe, mesmo que a mãe não fique sabendo, mas essa criança percebe, acompanha. E essas situações vão acontecendo, sinergizações danosas para esse indivíduo, que vai ficando traumatizado. Se ele não tiver recurso moral, espiritual para fazer um apaziguamento da sua situação e amortecer o impacto daquele choque sobre ele, isso vai levá-lo a dificuldades na vivência caridosa ao longo da sua trajetória, vida afora. E aqui também estará incluído o desafeto, porque a criança, ela pode estar convivendo com alguém que é desafeto do pregresso, porque o espírito é milenar, ele está num corpo infantil, mas o espírito, ele já teve várias encarnações com aquilo que ele conseguiu amealhar de valor, mas também aquilo que ele possa ter conspurcado na sua vibração,
porque nós trazemos erro e acerto da nossa trajetória milenar, que nós estamos precisados de purificar, de purgar, pela experiência expiatória, pela provação, em que a gente vai lapidando essa situação, purificando nossa consciência. E é nesse sentido que, pelo fato da consciência ela fazer o registro daquilo que de errado realizamos, que mesmo que o outro nos absolva, se eu me percebo em débito moral, aquilo vai me cobrar. Como alguém que venha cometer um crime e não foi localizado pela justiça terrícola, o indivíduo continua a trabalhar seu ganha-pão, a convivência no seu ninho de família, a fazer o seu estudo, mas a sua consciência vai cobrando dele ressarcimento daquela situação. E mesmo que ele tente incluir 1000 atividades diferentes para distrair da culpa que ele experimenta, do arrependimento que acontece, onde precisaremos sair da culpa para adentrar o arrependimento sadio, para que possamos fazer a expiação, esse indivíduo com várias atividades para tentar tirar a sua consciência daquilo que está cobrando ele, não conseguirá fazer esse deslocamento. A consciência vai cobrando com ainda mais vigor, até que chega um momento que o indivíduo vai numa delegacia e aclara ter cometido aquele delito assassinoso. E aquilo para o indivíduo é um alívio, porque mesmo que o outro não tenha ficado sabendo do assassinato que ele cometeu, mesmo que ele tenha continuado a sua trajetória como se nada tivesse acontecido e fazendo atividades 1000 para poder sair daquela lembrança, a consciência do indivíduo é implacável. É ela que cobra e quer ressarcimento e que grita na nossa acústica moral. Por isso que o indivíduo, quando ele vai até um posto de delegacia e se entrega, ele experimenta alívio, porque ele está começando a anuir com a verdade, alinhando aquilo que de fato ele fez, e vir para uma prisão física, onde ele vai para trás de uma grade, vai propiciá-lo a experiência expiatória que ele tanto necessita para pagar essa situação. Porque não bastará expiar de qualquer jeito, eu vou precisar dar conta da expiação bem vivida, que é aquela que o indivíduo forja resiliência, resistência, acolhimento, humildade, que ele consegue viver aquela situação penosa, imposta e geralmente longa, com valor, com amor, e fazendo fermentações nobres de novos recursos, para que ele então, ao sair daquela experiência, consiga fazer a cura da situação que gerou aquela experiência. E com isso, ele repara. E aí sim ele não precisará voltar àquela expiação relacionada a esse erro que ele tinha cometido. Então mostra que a situação da nossa consciência é que traz implacabilidade. Não é um juiz externo, não é um grupo de pessoas que formam um júri para me acusar ou me absolver. Isso não funcionaria para mim. O indivíduo pode até ser absolvido e aplaudido por um júri. Se a consciência o acusa, ele vai ser cobrado até ressarcir. E da mesma forma que o júri pode acusar alguém, levá-lo a um madeiro, atá-lo a um poste, supliciá-lo, mas se a consciência o absolve, se ele se percebe leal ao bem, ele está em paz, mesmo supliciado organicamente. Porque isso é consciencial. É esse o aspecto que nós somos chamados a purificar e a elevar, a sublimar. Porque é uma movimentação que o indivíduo realiza consigo mesmo. Porque enquanto nós estivermos caminhando na Terra,
nós encontraremos experiências que vão nos tentar e nos desafiar. Porque a tentação, ela vai vir na minha fraqueza. Porque aquilo que em mim é força, a tentação não me alcança, não me conecta. Aquilo que em mim é valor, consolidado, internalizado, parte do meu normal, seja bondade, clemência, sabedoria, compaixão, isso, a tentação não vai me alcançar nesses metais, porque é algo que tornou parte de mim. Quando a tentação chega até mim, ela vem nos plugs que ela faz a tomada de ação naquilo que em mim é fraqueza. É vulnerabilidade, é perigo que eu trago por um pendor negativo que eu tenha. Então, se o indivíduo ele tem um pendor para o ciúme, e ele, nos relacionamentos que ele traz, seja com um colega, com um parceiro, ele traz uma dificuldade com o ciúme, que acaba o levando a ter um sentimento de posse ou a um desequilíbrio, a tornar o relacionamento com os outros uma situação insustentável, adoecida, desequilibradora. Quando vier uma situação que tenta esse indivíduo, é ligado à desconfiança, à carência, a desejar que o outro esteja à disposição dele, de fazer uma condição em relação a alguém onde acontece um processo obsessivo devido ao ciúme. Porque aquilo que tenta o indivíduo tem a ver com a fraqueza que ele traz. Porque é um plug que conecta na nossa tomada, que é o pendor que nós temos e que o obsessor conhece. Porque a tentação, ela sabe qual é a minha fraqueza. Ela sabe onde eu tive mais dificuldade para poder resolver, para poder acertar, para poder discernir entre o certo e o errado, para conseguir fazer um aplainamento de caminho alinhado com Jesus. A tentação sabe onde foi mais difícil para mim, onde eu tenho acertado ao longo da minha trajetória e aquilo que eu tenho repetidas vezes errado, falhado. Então, quando ela me encontra, ela vai no ponto que é tendão de Aquiles, telhado de vidro para mim. É por esse motivo que, se nós não estivermos munidos com autoconhecimento para a gente se conhecer antes das situações calamitosas, tentadoras, provocadoras nos alcançar, porque se eu não tenho um encontro comigo, eu vivo uma ilusão. Eu posso achar coisas a meu respeito que não correspondem à realidade, em que o obsessor sabe, os outros sabem, o mundo sabe e eu fico iludida em relação a mim mesma, a minha real situação. É por esse motivo que Emmanuel vai dizer que só se desilude quem se permitiu iludir. Uma pessoa que está numa situação fantasiosa em relação a si mesmo, ilusória, ela precisa tirar essa máscara perante si próprio. Porque eu precisarei saber quem eu sou, onde eu estou, que propósito eu tenho nessa encarnação na Terra, aquilo que é difícil para mim, que me vulnerabiliza. Porque então eu terei como me antecipar e criar os recursos de proteção, de elevação, de combate moral, para que, quando a tentação vier, ela não me encontre desprevenida, invigilante e não me submeta sem que eu tenha me exaurido na boa luta. Porque o sitiamento vai acontecer, o arrastamento, mas eu poderei voltar a tempo, me recompor moralmente e sair mais fortalecido. Isso vai depender da minha atitude mental, do que eu trago de oração, de vigilância, de observação. Kardec vai trazer para nós que uma pessoa que tem uma observação sábia, ela aprende com os acontecimentos em curso. Ela não espera algo ser criado para ensinar para ela, porque isso também é ilusão.
Inclusive, essa falácia de ficar fazendo curso A, curso B, C, gastando dinheiro num movimento de distração, enquanto que o verdadeiro aprendizado ele é moral. Ele é de mudança de atitude, é de estudo do evangelho, é de alinhamento com aquilo que é trago para nós nas ciências psíquicas, que vão trazer informações, mas a gente submete isso à questão do ensinamento que Jesus traz para nós, pela doutrina espírita. A gente faz uma submissão desses conteúdos para trazer a orientação do benfeitor. Então, se eu não tenho uma observação adequada para aprender com o acontecimento enquanto ele está fazendo a sua corrida, eu não conseguirei assimilar aquilo que o benfeitor está querendo me dizer, o aprendizado que eu preciso, cuja cota é essencial para o meu avanço. Então, eu começo a querer fazer variados cursos, uma especialização disso, escritos daquilo, num movimento em que eu estou fora do essencial. Eu saí da minha finalidade existencial e quero compensar com variados tipos de currículo e de título a minha incapacidade de observar e de aprender com isso. E essa orientação, quem traz para nós é o Cristo, que é de onde promana a verdade, porque ele é o caminho dessa verdade da vida, que vem iluminar a nossa consciência e nos dá a condição de fazer esse arregimentamento, cujo apanágio é a tocha que nós sustentamos. É aquilo que eu consigo realizar dentro de mim e sustentar. Porque não adiantará acender minha luz para depois ela apagar. Eu precisarei dar conta de sustentar esse aceso, porque na minha trajetória encarnada, em muitos momentos, eu serei entregue a mim mesma. A luz que eu vou ter para contar é aquela que está dentro de mim. Inclusive porque, se nós não experimentamos desafios na nossa encarnação, a gente não amadurece. Uma pessoa que tem uma vida recheada de facilidade, de ócio, de prazer mundano, ela não amadurece. Ela para o processo dela, começa a acumular um monte de débito, de erro, nem percebe. E acaba que o indivíduo ele fica aquém do que ele poderia fermentar de positivo em si mesmo. Uma pessoa que tem uma existência com muitas dificuldades, ela amealha mais sabedoria. São aqueles indivíduos que têm mais discernimento, que conseguem fazer a fomentação dos valores nobres, escolher o essencial, não ir com a multidão. Mesmo que algo esteja sendo seguido por uma maioria, esse indivíduo consciencialmente desperto, lúcido, se ele percebe que isso é negativo, ele não vai nessa onda. Ele sustenta o seu padrão vibratório nobre. Nós temos inúmeros exemplos de almas de escola que estiveram entre nós e que não cederam à massificação. Trouxeram um testemunho diferente para a época que viviam, da bondade, da caridade, do perdão, da sabedoria, e eles não se permitiram ser levados por aquilo que o populacho trazia. Eles sustentaram essa solidão no bem, essa inovação, criatividade na própria marcha de engrandecimento e progresso, sem se permitir imiscuir na mesclação nociva do que acontece na Terra. E isso significa que essa movimentação é possível que nós consigamos fazer. Mas isso significa, primeiramente, a gente acolher a dificuldade, porque se eu fico em meio a facilidades, eu não melhoro. Inclusive, outra ilusão que a gente tem é achar que nós vamos encarnar num planeta igual esse e não vamos sofrer. Que vai ser céu cor-de-rosa para nós. Isso é uma fantasia. Encarnação num planeta de prova e de expiação, ele é mesclado
de experiências dolorosas, de sofrimento, que eu, mesmo passando aquela situação de dor, consigo fazer a fomentação da felicidade. Porque a experiência de sofrer por um momento, ela se torna uma felicidade duradoura de acordo com a minha atitude mental. Mas nós somos encontrados pelos desafios, e isso significa que, à medida que a gente vai tirando esses véus ilusórios, a gente vai conseguindo ter uma aceitação melhor da realidade. Porque não existirá uma trajetória linear de flor, onde não vai ter um espinho, uma contrafeição, uma adversidade. Nós estamos num processo que ainda é preciso a dor para a gente amadurecer. Nós não demos conta do caminho do amor. Por isso que nós estamos aqui. Aquele caminho que lá atrás foi proposto para nós, quem deu conta dele não está mais na Terra, está num planeta superior, não precisou voltar. Quem voltou para encarnar nesse planeta é quem não deu conta, não aceitou o caminho da caridade. Precisou voltar para tentar, pelo caminho da dor, se recompor, se refazer. Realizar a reforma moral que precisa. É por esse motivo que esse é um processo que significa para nós a gente ir tirando essas escamas que nos impedem de ver e enxergar, de ouvir e escutar. Porque Jesus teria falado para nós que teria quem, mesmo escutando, não ouviria e mesmo enxergando, não veria. Trazendo esse tipo de mediação entre a diferença daquilo que o meu sentido da visão está vendo e aquilo que, de fato, o meu espírito está amealhando, intuindo, assimilando. E a visão do sentido ela é a que mais nos engana. A mesma questão Jesus trouxe para nós da audição, que o indivíduo poderia ouvir ele falar preleções como no Sermão da Montanha, nas parábolas que ele trouxe para nós, como do bom samaritano, o que ele havia trago e foi registrado da experiência com a mulher cananeia, com a samaritana, na cruz do madeiro infamante. O que ele legou para nós de testemunho pode ser ouvido pelo meu sentido da acústica físico, mas não ser escutado pelo meu espírito imortal, com a lição que isso traz, da qual se reveste. E muitos de nós estivemos com ele na primeira hora cristã. Ouvimos ele diante de um lago, no sopé de uma montanha, debaixo de uma árvore, enquanto ele exarava o seu ensinamento imorredouro, plasmando esse aprendizado imortal na nossa direção, e precisamos retornar, não conseguimos compreender, assimilar, viver. É por esse motivo que quando a Joana traz para nós essa questão das situações que nos impedem de viver o legado do Mestre, ela vai trazer também a insatisfação com a vida. Porque essa questão da insatisfação, ela tem uma gravosidade, porque o indivíduo ele pode ter o título que ele idealizou quando criança, ele pode estar no emprego que ele imaginou e buscou avidamente, ele pode estar tendo as férias fora do Brasil, onde ele tinha feito um planejamento há anos e conseguiu. Ele pode ter construído a casa que ele buscava fazer isso cimentado para ele e logrou conseguir e está infeliz, insatisfeito, com um vazio existencial.
o explanador de uma senhora que ela tinha um carro do ano e conseguiu fazer essas conquistas terrícolas, efêmeras, que atendesse aquilo que ela desejava materialmente. Mas era infeliz. E ela, dentro desse carro, numa determinada marginal, ela viu um fusquinha do lado, com algumas pessoas ali dentro, conversando, sorrindo, trocando experiências. E ela teve inveja. Porque ela, naquele carro do ano, na insatisfação que ela vivia, ao olhar para o lado e ver aquela pessoa naquele fusquinha, exalando aquela felicidade, ela percebeu que mesmo tendo tudo que materialmente ela tinha idealizado, ela não havia logrado ser feliz. Porque nós trazemos situações difíceis do pregresso e histórias tristes. Mesmo que a gente não se lembre do que aconteceu numa existência pregressa, isso está arquivado em nós e ressuma, faz exalação. Então, o indivíduo ele pode ter uma tristeza que ele não consegue identificar a causa disso na experiência atual que ele tem. Uma distimia, que é essa angústia prolongada. O indivíduo ele pode ter uma experiência de depressão sazonal, em que mesmo ele estando atendido naquilo que para ele é valor, como ter um bom casamento, ter filhos com quais se relaciona bem, ter a aparência que queria, morar na cidadela que desejava, a pessoa está infeliz. Porque além das experiências que a gente traz difíceis do pregresso, e que ainda não foram adequadamente ruminadas e digeridas, palatabilizadas por nós trazemos as experiências desafiadoras do presente, da atual existência, seja na infância, adolescência, até o momento que nós estamos. E quando o indivíduo ele não tem uma movimentação para ter uma vida útil, ele não consegue se pacificar. Ele pode ter o reinado de um continente. Ele não dá conta de ter uma ambientação de paz e de felicidade. Ele pode experimentar alegria efêmera, passageira, que tem transitoriedade, porque não é algo que ele edificou no bem. Mas quando nós trazemos essa questão da insatisfação, isso inclusive é um alerta para sair da inutilidade. Ou se já é útil, oferecer mais de si. Porque a pessoa que vive egoicamente, ela não consegue combater a própria insatisfação. Ela pode ter muitas coisas que ela considera importante. Ela não logra essa felicidade verdadeira. Por outro lado, uma pessoa pode estar positivamente numa depressão grave, que quando ela se envolve num trabalho que ajuda os outros, ela começa a ter uma recuperação de algum porte. Mesmo que ela precise associar o atendimento profissional, uma terapia, um psiquiatra, mesmo que ela precise fazer o embasamento da espiritualidade, que é basal para nós, a fé, evangelho no lar, água para fluidificar, onde o indivíduo ele nutre a vida de oração. Isso vai significar para nós esse roteiro. Mas se a pessoa ela não se envolve engajando num trabalho que auxilia o outro, ela não logra romper essa concha, essa casca de tristeza e de angústia que teima em permanecer conosco. Porque a nossa trajetória, se ela não for direcionada para isso, ela se torna vazia, sem razão de ser.
Então, o indivíduo começa a experimentar a situação de tédio, onde ele se torna insustentável, que vai estar clamando por modificações na disciplina, na vontade, na conduta, no uso do tempo. Porque são alertas que nós recebemos, mercê da misericórdia de Jesus, para a nossa finalidade existencial. Porque o nosso endurecimento, a nossa ignorância é tal, como espíritos inferiores que nós somos, que se nós não tivermos alertas concretos, a gente continua no erro, indeterminadamente. Naquilo que eu percebo em mim de fraqueza, de vulnerabilidade, de limitação, em vários momentos eu precisei de alertas concretos que passaram por um sentimento, por uma angústia, por um adoecimento, para que eu percebesse que eu estava fora do caminho. Se não fosse essas experiências, eu não teria dado conta de perceber. Tinha ficado despercebido para mim. Que eu tinha escolhido um atalho errado, que eu estava indo contra o meu propósito de vida, que eu não estava atendendo aquilo que foi acordado no astral. Em vários momentos eu precisei desses alertas, que têm que ser concretos. Porque senão, na minha ignorância e na minha dificuldade de compreensão e abstração das coisas espirituais, eu não perceberia que eu precisava ajustar minha rota. É por esse motivo que a pessoa, ela começa a ter essas experiências onde as alfinetadas de insatisfação, de tédio vão tomando ela, para alertá-la de que ela não está tendo uma vida útil. Ela está atendendo ela mesma. Mas se Jesus falou para nós, para negar nós mesmos, perder a nossa vida, renunciar, tomar nossa cruz e segui-lo, significa que se eu vivo para atender a mim, eu não vou ter paz. Eu não vou encontrar a verdadeira felicidade. Eu posso encontrar uma série de experiências que o mundo ofereça. Um currículo que seja considerado um topo. Poderei encontrar um emprego que, por um concurso, milhares foram tirados para que eu ocupasse aquela vaga. Posso estar num ambiente de um índice de desenvolvimento humano máximo, mas eu não encontro para que eu vim para cá. Porque enquanto eu estiver atendendo a mim, massageando o meu ego, eu não estarei alinhada com a minha vinda para cá. É por esse motivo que Jesus ele vai explicar que aquele que tenta salvar a sua vida, atendendo a uma série de requisitos para si próprio, ele se perde. Porque ele pode até continuar metabolicamente vivendo, mas ele não consegue harmonia. Ele não consegue conexão elevada. Ele não consegue saúde existencial. E esse é um alerta de todo o tempo. Porque a nossa trajetória terrícola mostra como nós voltamos para a arrogância, por egoísmo, para situações de morbidez. As guerras que nós tivemos até aqui mostram isso. As calamidades que acontecem nesses campos de batalha, onde o outro, seja um ancião, uma criança, um bebê, alguém hospitalizado, é eliminado. Essas são situações que nós estamos convivendo na história da Terra desde todo o tempo. E que chega na atualidade com pipoques de pelo menos 30 guerras acontecendo no mundo ao mesmo tempo. Porque existe aquela que é noticiada pela mídia, mas existe aquela guerrilha que não é aclarada pelo meio de comunicação, mas que está matando, está queimando, torturando, seja porque é de outra religião. Inclusive, a gente tem esse tipo de perseguição na Nigéria com os cristãos, em outros locais. Seja porque é de uma outra etnia, ou porque está num território
que aquele que guerreia quer para si. As justificativas são infindáveis para poder fazer esses movimentos hórridos. Mas a questão é que eles continuam acontecendo. E vai trazer a nossa dificuldade com a questão da arrogância, do egoísmo. Porque os movimentos de fazer duelos e de combater alguém para atender algum objetivo, isso tem a ver com a movimentação de alguém de atender o seu ego, que começa dentro das nossas casas, com as situações que acontecem. É por esse motivo que na questão da insatisfação com a vida, isso vai trazer essa inconstância da pessoa. Ela não consegue pacificar com a vida que ela tem. Porque se por um lado ela pode ter o que ela idealizou e continua tediosa, vazia, por outro lado, ela pode não conseguir se alinhar e aceitar a sua realidade. Ela queria uma casa diferente da que ela tem, pais diferentes da que ela teve, irmão diferente do que o que vai acontecer na sua família, uma aparência modificada que não tem alinhamento com a aparência que é real dela. Queria nascer numa cidade diferente da que ela tinha nascido, ter um emprego que não coaduna com aquele que ela está. Então, a pessoa, ela cria uma série de estatuições de idealismo que são irreais e que, como isso não acontece, ela não consegue aceitar e pacificar com essa situação. Então, ela fica insatisfeita, revoltada, reclamosa. Porque aquilo que nos coloca numa situação de idealização é irreal, é ilusório. Na Terra, nós vivemos situações de desafio. O ideal não vai nos alcançar. Para nos atender, para massagear nosso ego. É por isso que o indivíduo que quer isso a qualquer preço, ele costuma pagar qualquer preço. E como ele está usando um meio ilícito para conseguir aquilo, ele se ata ao resultado disso e permanece infeliz, satisfeito. É nesse sentido que o acordamento moral vai nos mostrando que existe um caminho da pedra que Jesus traz para nós e que é o caminho da renúncia, do martírio. Porque mesmo que não haja um supliciamento orgânico, existe um combate espiritual. Aquele que segue após Jesus, ele vive combate moral. Ele experimenta assédio energético. Ele precisa sustentar a sua luz, o seu pensamento nobre, em meio a um mar revolto, bravio, de contradição, de subversão, de ódio, de despeito, de ciúme. É por esse motivo que quando o indivíduo ele vai ter essa resiliência, essa maturidade, ele consegue estar em paz, harmonizado e reconciliado com a sua verdade. Ao invés dele edificar um castelo de areia, ele acolhe o que é. A casa que mora, o emprego que tem, a mãe que teve, o corpo que foi dado a ela por Deus. Ela consegue aceitar a verdade, acolher isso e usar os elementos que estão a empréstimo de título precário para produzir fruto bom. E Jesus ele nos dizia que a gente conhece a árvore pelo seu fruto. Porque uma árvore boa, ela não poderá dar fruto mau.
E uma árvore má não poderá dar um fruto bom. Mas ele vai completar. Quem permanece em mim, esse produz fruto. Porque ele é a videira, nós o somos. Significa que de onde vem a seiva, a capacitação, a iluminação, a verdade é dele. Se o galho desfaz e faz essa desconexão dele, seca, vai ao chão e encontra a inutilidade, com a sua consequência. Por isso que ele vai trazer para nós que ele é a videira. É dele que vem a instrução, o testemunho, a referência, a guiação, a modelagem, para que nós sigamos a partir desse referencial, porque o Cristo ele está no centro de todas as nossas cogitações. Mesmo uma pessoa que não seja cristã, se ela faz o bem, ela pode não se dizer seguidora do Cristo, mas o Cristo está com ela. Um ateu que se preocupa com o próximo, pode ser que quando ele desencarnar, ele vai para uma região muito melhor que um espírita. Porque o que é o diferencial para nós é aquilo que o indivíduo vive. E mesmo que na professação de uma crença religiosa o indivíduo não se diga cristão, mas se ele vive como Jesus viveu, o Cristo está com ele, está conduzindo esse indivíduo. É por esse motivo que é algo que vai ser exarado para o testemunho. Que é o que fica? A palavra, se necessário. Mas o testemunho é primacial. Aquilo que nós trazemos em verbo pode convencer, mas é o exemplo que arrasta. É isso que de fato vai deixar de nós. Por esse motivo que, mesmo que a pessoa ela deixe algo em palavra bom, se ela não fizer o exemplo disso, não resolverá. Porque mesmo que a gente não perceba que nós estamos nesse tipo de inconsistência, o outro vê. E energeticamente é o que deixaremos. É por esse motivo que no subsequente vai ser trago da terceira situação que nos leva a ter medo de amar, a imaturidade psicológica e a inquietação. Porque quando o indivíduo ele logra maturidade moral, ele vive no seu propósito, ele não deseja estar em outro local. Ele tem constância, pacificação, e ele vai fazer o divisamento da desimportância das demais coisas. Então, é um estado em que o indivíduo ele encontra a finalidade da sua existência e ele experimenta um estado de completude, de essência naquilo que ele está fazendo, que ele não se imagina em outro lugar, não necessita isso. E ele enxerga a desimportância das outras coisas. Porque a intuição traz para ele focar nisso, porque é o propósito da existência dele. Então, isso vai trazer um comprometimento com a questão do nosso exemplo nas diferentes áreas em que atuamos, mas naquilo que é o nosso propósito de vida, a gente saberá focar. A gente precisa alinhar com isso. É nesse sentido que é algo que vai além, que transcende uma existência, que aqui é um sopro. Nós, quando estávamos no astral, combinamos essa encarnação, pedimos serviço para Jesus, viemos para cá para poder pedir para ele nos dar trabalho. Quando o indivíduo encontra o seu lugar aqui, ele tem essa experiência de felicidade, que quando a gente experimenta, nada abala. Pode quebrar o orbe, cair em cima do indivíduo, que ele continua feliz.
porque é inalienável, intransferível, aquela conquista que é moral, espiritual. E o indivíduo, ele consegue, a partir da sua ação, ajudar outros a viver isso. Porque a misericórdia de Jesus não se deixa esgotar. E vai nos dando novas oportunidades de lograrmos esse alcance, essa vitória sobre nós mesmos. Por esse motivo que essa questão da inquietação vai trazer a alma ainda fora do seu propósito. Às vezes não consegue divisar o para que ela está aqui. Então é um estado onde a pessoa está perturbada, inquieta. Ela não para numa coisa. Cada hora ela está num galho diferente, ela não estabiliza numa atividade, num setor da sua vida. Ela sempre está com muitos questionamentos inférteis, desnecessários. Porque existe a pergunta necessária que precisaremos fazer na abordagem do nosso autoconhecimento, naquilo que nós precisamos aclarar com Jesus. Mas o indivíduo, nessa inquietude, ele cria muitas perguntas inférteis, desnecessárias e que o coloca no movimento de distração, porque é uma inquietação. Ele não consegue amadurecer para poder focar no essencial. Então, inclusive, a pessoa ela pode começar a fazer uma série de planos que é material, que é terrícola, que não vai levar ela para lugar nenhum e vende nada. Porque esse tipo de ânsia para poder fazer, para poder exercitar e realizar, trazendo que fizemos isso para a gente mesmo, isso são situações que o indivíduo ele vai, então, querendo fazer muitas atividades para poder dar uma impressão de quantidade, de movimentação, de eficácia, e acaba acumulando muitas coisas ao mesmo tempo. Também ele começa a se envolver com muitas inscrições em diferentes setores, numa busca ensofreada de aprender mais, de ter mais informação tecnológica, científica, de saber todo o noticiário que está acontecendo no mundo. Isso mostra uma inquietação, uma ansiedade mórbida em que o indivíduo ele não tem essa tranquilidade de focar no essencial, onde ele percebe que o restante não é aquilo que ele precisará direcionar. Então ele vê a desimportância do restante, ele consegue fazer a canalização da sua existência para esse valor que o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói, a traça não engole, porque onde está o nosso tesouro, então passa a estar o nosso coração, que é aquilo que a gente leva, se a gente for embora daqui. E é curioso porque a ideia materialista, ela tenta nos convencer do contrário. É surpreendente a quantidade de pipoca, de curso, de especialização, de roteiros de uma semana de autoajuda em que o indivíduo paga uma taxa para ter um resultado. E, ao olharmos para Jesus, ele veio nos dar gratuitamente, nos pedindo para doar o que de graça recebemos. Mas o que é rezado pelo materialismo é o oposto disso. E nós temos que ter cuidado porque é subrepetício. São mensagens não aclaradas, que funcionam em subterfúgio nefando do nosso psíquico. Quando a pessoa vê, ela está envolvida com aquilo. Ela está gastando um dinheiro que ela poderia investir em algo que de fato vai estar alinhado com o propósito de vida dela, numa situação para ter um título, para dizer que fez aquele curso, para conseguir ter um dado currículo.
E são situações perigosas porque vão dizer da nossa fraqueza, da tendência que nós temos de sermos massificados, de termos a manadiação grey, pelo fato de que, quando estamos envolvidos em ideias confusas, duvidosas, se eu não sou encontrada por isso vigilante, eu posso passar a fazer igual. É como numa situação que duas pessoas estão realizando algo errado, se eu ajo em relação a isso de maneira agressiva ou indevida, eu faço pior, porque eu estou vendo que duas pessoas já estão erradas. E eu vou lá e sou uma terceira a agir errado. Então, essas situações vão mostrando para nós como que a inquietação é perigosa. Essa ânsia insaciável de algum tipo de comprovação de autoeficácia, de algo que eu preciso que o outro me aprove, veja tudo que eu estou fazendo, é um tipo de situação em que a gente perde essa autonomia, essa individuação. Porque, inclusive, o sistema, a métrica que a Terra usa é de rankings entre as pessoas, é de privilégio e exclusão, é de trazer notas para diferenciar a avaliação dos envolvidos, como se isso fosse um veredito, algo que fala de quem eu sou e do alinhamento que eu esteja fazendo o meu propósito de vida. Enquanto que uma pessoa que está atendendo a sua finalidade existencial, ela pode ganhar 0 na nota da Terra. Mas a consciência dela está em paz, porque ela sabe que está no para que ela veio. Então não há coadunação de ter uma situação em que haja uma confirmação entre aquilo que o mundo oferece de métrica, de avaliação, que aquilo que a consciência traz. É por esse motivo que a gente tem que ter cautela. Porque são situações opostas e se o indivíduo ele não estiver atento, ele paga qualquer preço por essa nota, por essa posição, por esse cargo, por esse título, pelo currículo que desejaria. A gente entra num frenesi do qual a gente dificilmente sai. Porque são movimentos que vai exigindo mais, a pessoa, ela se sobrecarrega, inicia uma síndrome de Burnout, uma estafa, uma depressão gravosa, onde acontece destruição de neurônio, que vem a morrer nesse processo. A pessoa inicia um processo de pânico, de estresse, devido a exigências, a metas terrícolas, que tem esse efeito dilacerador sobre nós e que pode ser irreversível. Por esse motivo que o alerta é dado para nós, onde Jesus vem nos trazer dessas questões, porque nós estamos aqui nessa necessidade de conviver. Nós somos mais leão e menos tigre, pelo fato de que o leão ele vive junto e o tigre ele traria uma situação de solitário. Mas a nossa ancestralidade, ela vivia em bandos, os primatas, aqueles mais próximos de nós, como o elefante, que se percebe que alguém do seu grupo está em perigo, ele dá a vida. Ele tem uma alta empatia, solidariedade, se colocar no lugar do outro. Isso mostra para nós que a gente tem um processo que nos trouxe até aqui com essa noção do outro, de estendermos a mão para aquele que precisa,
de sairmos de nós mesmos para ir ao encontro da dor do nosso lado, para que ela não nos encontre no comodismo, no ócio. É por esse motivo que a Joana ela vai trazer para nós, nesse recorte, acerca de situações em que o indivíduo ele acaba se envolvendo e que inclusive vai trazer a questão da descrença, da apatia, onde ele busca o vício não por prazer, mas para esquecer da própria dor. É nesse sentido que ele vai ter essa experiência do prazer ao invés de optar pelo caminho da santidade. E é o sofrimento, o desafio, que vai revelando determinada face do nosso eu, que sem ele não conseguiríamos enxergar. Somos o que fazemos, mas somos muito mais do que fazemos para mudar o que somos. Por esse motivo que o risco de entrar num processo de sofrimento via autodeformação que deflexiona de onde estamos para validar amor, luz, o que não é, vai amealhar ansiedade e transtorno emocional de variado porte, só e não curado pela cultura obrigatória de enxergar que toda relação, principalmente materna, seja sagrada, amorosa, enquanto não é. O que vai nos conclamar para dar o nosso contributo amoroso. Por esse motivo que a Joana ela vai nos trazendo as situações em que podem ir nos dificultando dessa vivência. Então, ela vai falar essa questão de também insegurança e arrependimento que o indivíduo viva. Vai trazer nostalgia, depressão, desapiedado. Também ela relata referente à existência fragmentada, em que o ego, ao se utilizar de técnica para mascarar-se, recorre com frequência a mecanismo sutil quando se vê defrontado pelo dever de assumir responsabilidades que se deriva de ato insensato, tais como transferência de culpa e autopunição. Então, no primeiro caso, pode ser mais fácil racionalmente para nós fugirmos para a inocência, fragilidade, direcionando a acusação a outrem do que enfrentar-se. E no segundo caso, o recurso de autopunição castradora, infeliz, como anestésico para a consciência e liberação de conflito, mesmo que gerando o outro. Isso significa que pode ter acontecido uma reprimição desde a infância mal vivida, onde o ser escamoteia sentimento e procura viver conforme estereótipo convencional, impedindo-se autorrealização, enfrentamento lúcido, arrojo para assumir responsabilidade e dela desincumbir-se sem conflito. Por esse motivo que isso vai mostrar acerca de que somente pela resolução firme podemos romper o forte elo que nos prende ao sofrimento desnecessário, mantendo a decisão de não nos furtarmos a consequência e superá-la a qualquer preço. Por isso que vai ser um convite que nos remete à nossa vivência com a responsabilidade, o dever. Isso vai significar para nós uma iluminação, que é o indivíduo que realiza consigo mesmo. Onde um salvador que estatuísse regra para o populacho sem lhe partilhar dificuldade e impedimento seria estranho. O Cristo iniciara a missão divina entre homens do campo, viveu entre doutor irritado,
e pecador rebelde, unira-se a doente aflito, comer o pão duro do pescador humilde e terminar a tarefa santa entre dois ladrões. Aquele que aguarda a vida fácil, situação de evidência no mundo, ao se lembrar do Mestre, ele pensará um pouco. Por esse motivo que para nós é novamente esse retorno para a essência. Porque Jesus ele vai nos trazer da gratidão, que é o que fomenta em nós o fortalecimento do otimismo, da resiliência, da experiência bem vivida, para que a gente não tenha que retornar a ela, do desenvolvimento de novos valores e habilidades, que a gente aproveite o acontecimento para realizar isso em nós. A hora que estamos vivendo, que vai passar, para a gente realizar essa tarefa conosco. Inclusive porque o trabalho benemerente, ele desenvolve gratidão em nós. Quando uma pessoa está realizando a sua finalidade, ela é grata. Então, ela tem essa experiência de felicidade e ela é compassiva, ela é sóbria. Porque a aprovação bem vivida desenvolve em nós sobriedade, a compaixão vivida nobremente, isso significa a experiência expiatória vivida com essa nobilitância e que desenvolve em nós o sentimento compassivo. E a missão, ela desenvolve em nós gratidão. É por esse motivo que Jesus ele vai trazer para nós, bem-aventurado o aflito. Porque aquele que experimenta a aferição da sua firmeza, que consegue passar a aflição, a dificuldade, o perigo, a insegurança, a exposição, pela causa do Mestre, aquele que sustenta esse testemunho positivo em meio às situações aferitórias que o encontra, onde não está preocupado com quanto tempo vai ficar naquela situação ou quanto sofrimento vai lhe ser exigido, mas ele consegue abraçar e extrair o aprendizado e transformar-se nesse instrumento vivo da luz, ele traz essa bem-aventurança, porque significa que o indivíduo ele viveu a aferição do variado porte e sustentou esse avançar grato.